Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, está chegando agora no presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Desde já informo com tudo do ponto que sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, atuante há mais de 17 anos no âmbito do direito público e privado, em sede das mais diversas e complexas causas do direito público e privado. Também sou juiz filósofo, sou um fervoroso estudioso há muitos anos sobre a perspectiva da geopolítica, da teologia judaica, cristã e islâmica. Sou apaixonado por esta cultura riquíssima. Também sou um fervoroso estudioso da neurociência, da perspectiva do direito internacional e do direito constitucional, onde sou especialista. Mas hoje estou voltando aqui, notadamente dia 7, e para quem não sabe, dia 7 é um dos números mais citados na cronologia bíblica. E não à toa, o grande místico, filósofo, matemático Pitágoras, à época fora pedagógico em dizer que, não obstante o número 7, sob a perspectiva da matemática, sobre a perspectiva da geometria não ser considerado um número perfeito, todavia o mesmo entendia que o número 7 era perfeito em razão de ser fruto ou resultado da soma do 4 com o 3, onde o 4 representa os 4 elementos da natureza, a saber, a terra, a água, o ar e o fogo, cuja a terra representa a parte química, a água a parte biológica, o ar a mente, sinônimo de alma, teologicamente falando, e o fogo, representando o dínamo do poder do Espírito Santo, ou seja, o fogo consumidor de Javé Shadon, Javé Shalom, Adonai, eu sou. E são com essas breves palavras, e são com essas breves palavras de fato, valor e norma, que dou as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, ato contínuo agradecendo aos mais de 350 mil, quase 360 mil views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindo ao presente canal da Cidadania. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos, e ao final, sinta à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante, dizendo de onde está a falar, qual a parte do Brasil, se é do Nordeste, se é do Sul, do Sudeste, se é do Norte, se é dos mais longínquos estados, municípios e cidade deste nosso país continental. Para quem não sabe, um país é considerado continental quando ele é maior, igual ou maior à Austrália. E aí você vê aí porque a razão pela qual o nosso é continental, com 215, mais de 215 milhões de brasileiros, segundo o último censo de 2023 para 2024. 26 estados e o Distrito Federal, um parlamentar bicameral de duas casas, ou seja, a Casa Baixa com 513 deputados federais representando o povo. O ano passado eles aprovaram mais 18, e a Casa Alta dividida por um H de humanismo, a saber, o Senado Federal, considerado como uma casa revisora, defendendo os 26 estados e o Distrito Federal. Mas hoje estou voltando aqui para dar continuidade, por que não dizer, fazer o segundo vídeo do ano novo. E ato contínuo também, espero que todos tenham passado um excelente Natal e um triunfante Ano Novo. E por falar em Ano Novo, já inicio aqui, chamando a atenção de todos, para fazer um breve comentário acerca da primeira notícia, em tese não boa, trágica, ou seja,
uma tragédia anunciada que ocorrera nos Alpes, próximo dos Alpes da Suíça, notadamente dentro de uma boate, na virada do ano, ou seja, no Réveillon, a festa de Réveillon, muitos turistas, não somente da Suíça, como das vizinhas Alemanha, Itália, França, Dinamarca não, Dinamarca também, né? A Dinamarca não faz parte, Dinamarca é país báltico. O fato que a Suíça, diversamente da Dinamarca, que faz parte juntamente com a Noruega, com a Islândia, com a Suécia, dos países bálticos, aqueles países que ficam ao norte da Europa, a Suíça, diversamente, né, desses países, fica no continente, na América, na Europa Central, próximo, vizinho, fazendo fronteira com a Alemanha, fronteira com a Itália, fronteira com a França. E foram exatamente lá nos Alpes, né, de pista de esqui, que muitos turistas, né, devia ter turista da Itália, turista da França, turista da Alemanha, né, e de outros países, né, ocidentais e até orientais ou orientais, né, de outros países. Mas o fato é que morreram 40 pessoas, 40 jovens, e mais de 100 e quase 119 pessoas ficaram gravemente feridas, com a cena, né, que já houve aqui no estado do Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, onde levaram também, né, por simetria, diversos jovens brasileiros a óbito, e muitos, e o mundo pôde observar na época, os donos, né, da respectiva Boate Kiss serem condenados, não obstante ter sido, né, revisado as suas penas. Vou até ver depois em que pé está. Mas o fato é que essa tragédia anunciada, ocorrida na Suíça, país da Europa Central, vizinho à Alemanha, à Itália e à França, reabre uma discussão, notadamente para os donos de boate, no Brasil e no mundo, em especial para as autoridades de controle, de fiscalização, os órgãos, as respectivas prefeituras, órgãos de bombeiro e demais sistemas de segurança pública, para doravante, com o escopo de evitar tragédias anunciadas como esta, pois não pode, é presumido que soltar qualquer tipo de fogo dentro de uma boate, cuja logística, cuja dinâmica todos sabem, e a maioria dessas boates, a parte de saídas, né, de portas, né, de saídas de emergência são muito precárias, e é agravado mais ainda com aquela cultura, né, de nas boates geralmente os consumos serem feitos por meio de cartela e o pagamento só ao final. E aí, quando ocorre uma cena, uma tragédia como essa, acaba até em tese dificultando. E é exatamente esta a razão pela qual chama a atenção de todo, não somente dos empresários do ramo de boates do Brasil e do mundo, para se unirem e se reunirem com as autoridades constituídas, bem como as respectivas prefeituras, órgãos de segurança que são competentes de expedir os respectivos alvarás de funcionamento, para doravante instituir políticas preventivas para que cenas e tragédias como essas pré-anunciadas não continue a fazer parte das estatísticas e não fica apenas no âmbito de mais uma tragédia na estatística mundial. Dito isto, e para que o pente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, passo a anunciar o vídeo, o tema objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Trump, notadamente no dia 3, ou seja, da sexta para o sábado, surpreenderam o mundo
com mais uma de suas políticas nem um pouco ortodoxa, que vem sendo tomada pelo mesmo desde 1º de janeiro do ano passado. Agora, 1º de janeiro, fizeram um ano desta política nem um pouco ortodoxa de Trump em taxar o mundo, em criar briga com seus vizinhos, México, Canadá, ameaçando a tomar o canal do Panamá, taxando o Brasil, a China, a UE, os seus maiores aliados, colocando em xeque a rigidez da credibilidade da OTAN, segundo o artigo 5º da OTAN e da Carta da ONU, a ponto de até mesmo o ano passado não ter feito a menor cerimônia, tampouco hesitado em utilizar de forma inadequada, de forma ilegítima e sem nenhuma justa causa a Lei Magnitsky, que não obstante tenha sido aprovado pelo Congresso norte-americano em início de 2012, sob a égide do governo de Barack Obama. Todavia, a mesma não tem jamais, à luz do artigo 1º, 2º, 3º e seguinte da Carta da ONU, Carta das Nações Unidas, combinada com a Convenção de Viena, combinada com os tratados internacionais de direitos civis e políticos, Pacto São José da Costa Rica, em especial a Constituição norte-americana, nenhuma legitimidade para ameaçar, suprimir, invadir, tampouco violar a soberania de nenhum país, por mais autocrático que ele seja. E quem disse não sou eu. É o artigo 1º, 2º e 3º da Carta da ONU, que diz que nenhum país, a despeito de seu direito interno, não pode, em hipótese alguma, salvo raríssimas exceções, estado de guerra, que não é o caso, invadir nenhum território. Ato contínuo me vem na mente aqui o grande protagonista da ciência política, qual seja o transcendental Nicolau Maquiavel, que à época fora pedagógico, por meio da sua obra O Príncipe. Nicolau Maquiavel, à época, remontando as penínsulas italianas e se dirigindo para os príncipes das penínsulas italianas da época, fora pedagógico, no sentido de dizer, e por que não enfatizar, Nicolau Maquiavel, na respectiva obra, ensinava como se construir, ensinava para os príncipes das penínsulas italianas da época como se construir um Estado forte. E ele foi pedagógico de dizer que para que um Estado soberano seja forte, ele precisa investir, primeiro, em um bom sistema de arrecadação de tributos, de impostos. E aí a gente vê aí a maior potência do mundo, a saber, os Estados Unidos, detentora de maior PIB per capita, não per capita, né, mas PIB global do planeta. Detentor também do maior sistema tecnológico, sendo ameaçado agora apenas pela China, e também continua sendo detentor de um extraordinário poderio bélico militar. Não à toa, não obstante os Estados Unidos ao longo da história sejam um fervoroso crítico de armas nucleares, notadamente contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, o Iraque, que nunca teve, e em especial aquela ilhazinha da Coreia do Norte, mas não é nem um pouco demasiado no ponto lembrar, contudo, apenas a guisa de informação, que em início de 1945, os Estados Unidos foram o primeiro a construir, não somente a construir, como utilizar a primeira bomba atômica por meio do projeto Manhattan e por meio também do físico quântico teórico, a saber, Júlio Oppenheimer, o grande protagonista a construir a bomba atômica, utilizada pela primeira vez no dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e 3 dias após, ou seja, no dia 9, em Nagasaki, dizimando mais de 210 mil pessoas e deixando poeira radioativa para trás. E hoje, o mundo assiste de camarote, em pleno século XXI, os Estados Unidos serem fervorosos críticos em quem detém armas nucleares. Não obstante,
os Estados Unidos ser o maior poluidor do meio ambiente por meio das suas usinas nucleares. E não à toa, houve a COP30 o ano passado, no Brasil, notadamente em Belém do Pará, e Trump fora pedagógico, para além de não ter participado, não ter vindo a elencada COP30, que teve duração de 10 dias, o mesmo fora pedagógico de dizer que não tem remoto interesse em investir $1 para combater a poluição ao meio ambiente. E aí você vê, né? Desde dia 1º de janeiro do ano passado, agora dia 1º de janeiro agora de 2026, desse ano novo, hoje é apenas o dia 7, Trump continua surpreendendo o mundo, remontando uma nova ordem. E é por isso que o presente título eu batizo como a nova ordem mundial está em curso. Mas não está em curso a partir desse ano, está em curso há expressivo um ano, desde 1º de janeiro do ano passado, onde Trump vem tomando política nem um pouco ortodoxa de taxação de ameaças, expulsão de imigrantes, remontando o período da escravatura, o período colonial, a ponto até mesmo de expulsar trabalhadores dos mais diversos países, imigrantes, algemando, acorrentando. E agora o mundo surpreender mais uma vez, Trump surpreender o mundo, agora, notadamente, na madrugada do dia 2 para o dia 3, fim de semana, atacando, abduzindo ou capturando o ex-presidente ditador Maduro, Nicolás Maduro, do Estado soberano da Venezuela, com a falsa premissa fática e jurídica de uma atípica e heterodoxa acusação de que o ex-ditador Nicolás Maduro era chefe de uma organização criminosa de narcotráfico. E quando eu digo, né, atípica e heterodoxa, porque não chamar de ilegítima, é porque no dia de ontem, logo após Maduro ser conduzido a um navio de guerra, logo após sua captura e prisão, levaram Maduro para um navio de guerra que estava ancorado no Mar do Caribe, desde o ano passado, de agosto do ano passado. De lá levaram de aeronave para New York, ou seja, Nova York, onde hoje, desde 1º de janeiro, tem um novo prefeito de origem africana, de origem muçulmana, a saber, Mandame. E logo agora, na segunda-feira, o mundo pôde observar de camarote Maduro e sua digníssima esposa, que é advogada e que também era a grande mentora intelectual de seu regime. E aqui, desde logo, informo contudo no ponto que não estou, em hipótese alguma, a defender nenhum tipo de regime autocrático, nenhum tipo de regime teocrático, nenhum tipo de ditadura, mas apenas aquilo que está dentro do âmbito da geopolítica, aquilo que está dentro do âmbito do direito internacional das gentes, aquilo que está dentro do âmbito da força normativa da Constituição, notadamente quando se fala de sistemas políticos e econômicos, em especial a soberania, que segundo Nicolau Maquiavel, indelével, que segundo a Carta da ONU, segundo a Convenção de Viena, segundo os tratados internacionais políticos e civis, em que pese, são indeléveis, ou seja, são inegociáveis. Nicolau Maquiavel, à época, o grande protagonista e autor do Príncipe, uma obra póstuma, pois foi publicado logo após a sua morte, ele ensinava como os príncipes das penínsulas italianas da época deveriam construir um Estado forte, dizendo que para que um Estado seja forte, ele tem que ter bom sistema de arrecadação de tributos, um bom sistema bélico-militar, sistemas tecnológicos, isso em idos de 1500, 1800 e pouco, ou seja, o mundo era outro, o contexto era outro. Não obstante, né, essa primeira
lição de Nicolau Maquiavel está em voga até hoje. Mas Nicolau Maquiavel foi também pedagógico em entrar para os anais da história com aquela frase, abre aspas, os fins justificam os meios, fecha aspas. Aí eu pergunto, até que ponto os fins devem justificar os meios, notadamente quando estamos sob a égide da força normativa da Constituição, estamos sob a égide da Carta da ONU, estamos sob a égide, logo após a Segunda Guerra Mundial, da instituição da ONU, da Carta, do Pacto de São José da Costa Rica, dos Pactos de Direitos Internacionais de Direitos Civis e Políticos, da Constituição Americana, que data mais de 236 anos, com apenas 5 ou 7 artigos e apenas 27 emendas. E a Carta da ONU é pedagógica em seu artigo 1º, 2º, 3º e seguintes, em dizer que nenhum Estado pode invadir nenhuma soberania, ou seja, nenhum Estado soberano, a despeito de seu direito interno, pode invadir nenhuma soberania para suprimir, para rechaçar e para acabar com nenhum tipo de regime político, econômico e, pior ainda, invadir ou violar nenhuma soberania nacional, pois, como eu já disse em diversos vídeos, de forma demasiada, soberania, de acordo com Nicolau Maquiavel, de acordo com a Carta da ONU, de acordo com a OTAN, artigo 5º da OTAN, de acordo com a Convenção de Viena de 69, criado para regulamentar e disciplinar todos os tratados internacionais no âmbito da comunidade internacional, é inviolável. E há muitos constitucionalistas, especialistas em direito internacionais, que quem vende a sua soberania assina um édito ou um tratado de morte. É por isso que eu digo que a soberania é como a impressão digital. A impressão digital é o que faz cada um de nós especial. Repita-se. Soberania é como a impressão digital. Não há como negociar. Não há como ninguém ter a sua impressão digital. E nós somos especiais, Deus nos codificara por meio da nossa impressão digital, que ninguém tem igual. E por via reflexa nos torna pessoas especiais. É por isso que você deve dizer, você que está sofrendo, você que está reclamando da vida, você que fez um plano em 31 de dezembro, deu os 7 pulos nas ondas e comprou roupas das mais diversas cores, branca, amarela, tomou vinhos, champanhes caríssimos, altas viagens, altos cruzeiros, altos banquetes. Mas eu sempre sou enfático em dizer que não há como obter resultado diferente fazendo as mesmas coisas, pois esse ano novo não passará de um rito de passagem. Existem diversos vídeos aí em que eu falo de forma pedagógica sobre isso. Não há como conhecermos a nossa ilha, senão depois de sair dela. E aí me vem à mente Albert Einstein, o grande protagonista da lei da relatividade. Quando a época fora pedagógica, no sentido de dizer que não há como resolver nenhum problema da vida a partir ou com base na consciência de quem a criou. Ou seja, nos remontando que para a gente não ser apenas mais um no meio da multidão, mas sermos uma presença viva, tenhamos que sairmos da nossa zona de conforto, tenhamos que sairmos de nossa ilha para nos conhecer. E não à toa, tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. Schopenhauer fora pedagógico, grande protagonista do ateísmo e da filosofia pessimista, ao lado de Nietzsche, de Freud. Não obstante, Nietzsche foi parte do idealismo alemão, mas Schopenhauer fora pedagógico, de dizer
que não há céu sem tempestades, e até as estrelas precisam de brilhar e se enaltecer entre si. Mas Schopenhauer também foi pedagógico, no sentido de dizer que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. Exatamente porque ele passa a conhecer a verdade. Conheceis a verdade, João 8:32. E a verdade vos libertará. Paulo de Tarso em Romanos é pedagógico, quando diz, Romanos 32:12, não vos amoldais ao padrão deste mundo, buscai-vos, pois, se renovar por meio da vossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele será comigo. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual, nesse ano novo, convido a todos os seguidores do Pé de Canal a fartar o coração com aquilo que reflete e revela a vontade e o propósito de Deus, a luz da lei de Deus e da lei dos homens. Por Tiago, da nova e eterna aliança, é pedagógico se de dizer cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca também na condição de pecadores. Logo, como dizia Descartes, não somente devemos cumprir a lei de Deus, mas também cumprindo com nossas obrigações nesse ano novo, pois agindo assim, estaremos fazendo aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. E Jesus foi pedagógico quando estava a falar sobre qual seria o maior mandamento de Deus. Ele disse, o maior mandamento de Deus é amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo é a mesma coisa, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. E te convido a amar primeiro a Deus, primeiro a agradar, primeiro a investir no reino de Deus, conforme Salmos 41:3, da lavra do rei Davi, rei Salomão. Primeiro invista no reino de Deus e o resto será acrescido. Mas voltando aqui para a temática, quando batizo o presente título como a nova ordem mundial, entendam-se, essa nova ordem mundial não inicia agora no ano novo, inicia expressivamente, não expressivamente há um ano, foi antes, a partir dos contornos e alcances do BRICS. Para quem não sabe, o BRICS representa, né, as letras iniciais representam os países que os criou. Brasil, B do Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de Coreia do Sul e S da Índia e Coreia do Sul. Brasil, BRICS. B, Brasil, R, China, I, Índia, C, Coreia do Sul e S, Coreia do Sul. São 5. E aí o BRICS hoje representa mais de 41% da população mundial. E isso aí vem sendo um estopim, vem sendo um fio condutor para roubar o sono de Trump, cujos Estados Unidos está numa dívida estratosférica de mais de 34 trilhões. Baixa popularidade de Trump, mais de 60% dos americanos reprovam o governo dele, e não podia ser diferente. Isolamento, né? Ele está caminhando para o isolamento total, pois os seus vizinhos México, Canadá, estão criando novas rotas marítimas, estão se aliando
a novos parceiros. E a gente tem aí, por exemplo, na virada do ano, logo nos primeiros dias do ano, do dia 2 para o dia 3, Trump surpreendendo o mundo mais uma vez com a invasão, captura e prisão do ex-ditador Maduro, com a falsa premissa, falsa narrativa, a típica acusação de que Maduro era chefe de uma organização de narcotráfico. Não obstante, logo após Maduro, logo na última segunda-feira, ter sido submetido à a clássica audiência de custódia em Nova York, com um juiz de 92 anos, de presidir aquela audiência. Maduro disse, quando foi perguntado como era o nome dele, o que ele achava da acusação, ele disse que era inocente e que era um presidente abduzido, ou seja, um presidente sequestrado por Trump. E nesse ponto eu tiro o chapéu. Pois Trump, ele é chefe de governo e chefe de Estado. E não membro do Poder Judiciário, não membro de nenhuma polícia, FBI. E pior ainda, violar todos os colorários da Carta da ONU, artigo 1, 2, 3 e seguinte. Os colorários da OTAN, os colorários do Pacto de São José da Costa Rica, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Convenção de Viena, que veio codificar um verdadeiro código civil e penal, econômico, de como a comunidade internacional deve respeitar uma a outra. E na Carta da ONU, notadamente no artigo 1º, 2º, 3º e seguintes, a Carta da ONU é pedagógica em dizer que nenhum Estado soberano, a despeito de seu direito interno, pode, em hipótese alguma, ameaçar, fazer ingerência, atacar, suprimir nenhum sistema político, econômico e, pior ainda, a soberania. Pois o país que negocia, o Estado soberano que vende a sua soberania, ele assina um édito, um tratado de morte, como defendia Nicolau Maquiavel. Por isso Nicolau Maquiavel foi pedagógico dizer como se construir um Estado forte e disse, os fins justificam os meios. Mas quando Nicolau Maquiavel, em 1850, escrevera a respectiva obra, o contexto era outro. Aquela época era uma época de ausência de lei. Era um regime autocrático, era um absolutismo. É a mesma coisa do Antigo Testamento. Muita gente não entende, porque no passado usava-se a lei de Hammurabi, a lei de Talibã, mosaica, e até mesmo nem existia a lei mosaica veio depois. E muita gente não entende, porque lá Deus dava ordem para se vingar, para matar, e na nova aliança, por meio de Cristo Jesus, ele diz, se bater de um lado da face, dê a outra. Se roubarem a túnica, se roubarem a manga da túnica, dê o resto. Ou seja, esvaziamento. Ocorre que não estamos mais vivendo sob a égide da Revolução Agrícola, cujo combustível era a terra. Quem tinha terra era o Senhor Todo-Poderoso. O tempo avançou, veio a Revolução Industrial, onde o capital eram as máquinas, era o dinheiro. O tempo avançou e muitas pessoas não observaram que não estamos mais sob a égide da Revolução Agrícola, tampouco a Revolução Industrial. E o combustível não é a terra, tampouco o capital, e sim o conhecimento. Estamos sob a égide de uma revolução tecnológica. E o combustível não é mais a terra, tampouco o dinheiro, as máquinas, e sim o conhecimento, a sabedoria de Cristo Jesus, sabedoria
do estoicismo, tão bem defendido por Marco Aurélio, ex-imperador romano, Sêneca, é o Zen de Buda. Não é uma sabedoria revestida de inteligência artificial, é uma sabedoria revestida de sabedoria emocional dos estoicos de Buda, de Cristo Jesus, do esvaziamento. A China, em que pese, continua dominando o mundo. Não à toa, na virada de 2003 para 2024 para 2025, ela bateu o recorde na balança comercial internacional em 1 tri. E isso também fora um estopim e um fio condutor para roubar o sono de Trump, aliado à crise interna, um endividamento de mais de 34 bi, o advento do BRICS, que está ameaçando a rigidez, a hegemonia do dólar, os canais, né? Os canais marítimos, as rotas marítimas, que hoje, tudo que os americanos fazem, não somente hoje, é só a gente olhar no retrovisor da geopolítica, do xadrez, da geopolítica, das pedras do xadrez que estão se movendo, estão se revelando. Como é que os Estados Unidos, como é que os americanos, de 13 colônias herdadas do Reino Unido, hoje tem mais de 50 estados e querendo anexar, transformar o vizinho Canadá em mais um estado, reaver o canal do Panamá. E agora, na calada da noite, sem nenhuma justa causa que mereça destaque, invadiu, abduziu ou capturou, em seguida prendeu o ex-ditador da Venezuela, com a falsa premissa de que Maduro é chefe de uma organização criminosa de narcotráfico, não obstante não ter apresentado uma prova, e pior ainda, logo após a audiência de custódia de ontem, de segunda-feira, onde na ONU, Trump se retratou, disse que não existe nenhuma organização narcotráfico na Venezuela, tampouco Maduro faz parte. Maduro apenas estava dando cobertura, ou seja, criou uma narrativa política para justificar o injustificável. E isso é uma coisa heterodoxa. Isso é uma conduta totalmente reprovável que a comunidade internacional, sob a perspectiva da Carta da ONU, da OTAN, da Convenção de Viena, deve rechaçar, para não gerar um perigosíssimo precedente. Mas o que está por trás de tudo isso? O que está por trás desta política, nem um pouco ortodoxa, que já vige há mais de um ano, desde 1º de janeiro do ano passado para cá, fez um ano agora, de Trump em taxar o mundo, ameaçar o mundo, atacou o Irã, atacou o braço do Iêmen, dando cobertura à guerra de Israel, onde dizimaram mais de 80 mil pessoas na faixa de Gaza, tentando expulsar os palestinos da faixa de Gaza e transformar ali um resort de luxo. Invadiu as instalações de enriquecimento de urânio e plutônio do Irã, antiga peça, e depois, em ato contínuo, não derruba o governo do Irã, continua. Na calada da noite agora, do dia 2 para o dia 3 agora de janeiro, surpreende o mundo, invadindo o território da Venezuela, abduzindo ou capturando o seu presidente, o ex-ditador Maduro, que se encontra preso em uma prisão dos Estados Unidos, considerada um inferno na Terra, onde tem os presos mais perigosos, sem nenhuma legitimidade, sem nenhuma prova, bombardeou e matou diversos barcos de pescadores no Mar do Caribe, e ninguém fez nada. Ou seja, e agora vem com um discurso, com a narrativa política de que está ressuscitando a doutrina Monroe de um ex-presidente que, à época, no momento de crise, pós Segunda Guerra Mundial, o presidente Monroe criou uma determinada doutrina dizendo que americano é só os americanos do norte, ou seja,
colocando todos os países da América Latina, da América do Sul, como um mero quintal dos Estados Unidos. E até mesmo países que fazem parte da América do Norte também, como o México e o Canadá, eles não estão fazendo a menor cerimônia, estão um pouco hesitando e também ignorar. Para além disso, os seus maiores parceiros, a UE, ou seja, a União Europeia, e não à toa, a União Europeia, né, começou a investir em armamento, pois logo após a Segunda Guerra Mundial de 45, os Estados Unidos venceram o Japão e proibiu que o Japão tivesse exército. Até hoje quem dá cobertura é os americanos, e isso aí é um paradoxo. Igualmente também criou a OTAN, dos países do Atlântico Norte, e o artigo 5º da OTAN é pedagógico, sentido que mexer com um, mexe com todos, e é por isso que não colocaram até hoje, não aceitaram até hoje a Ucrânia na OTAN, que é o maior desejo, a maior aspiração de Zelensky da Ucrânia, presidente da Ucrânia. Mas o fato é que se a gente olhar no retrovisor da história, da geopolítica, do tabuleiro da geopolítica, da riqueza, de como se construiu esse imperialismo norte-americano a partir do ouro, a partir de fincando bandeira, usando bomba atômica, deixando 210 mil mortos no Japão e poeira radioativa por meio do projeto Manhattan, Primavera Árabe, criando lá aqueles conflitos, né, no sul, no norte da África, trazendo a baile o ex-ditador Bashar al-Assad, que foi deposto da Síria. Os Estados Unidos, no governo de Bush, criando uma verdadeira caçada logo após o ataque das Torres Gêmeas, dia 11 de setembro, coloca e os adventos da Primavera Árabe, ocupa o Iraque com a narrativa de que existiam bombas, armas nucleares, Saddam Hussein, e nunca se encontrou nenhuma arma dessas. O objetivo mesmo era o petróleo do Iraque. E aí, por simetria, coloca o exército americano por expressivo 20 anos no Afeganistão, até a eleição, até a posse de Biden, ocasião em que ele autoriza a retirada das tropas americanas e entrega a população do Afeganistão simplesmente à mercê da própria sorte, e por que não dizer, dos talibãs. O que ele estava querendo ali? E aí os Estados Unidos da época invadem o Iraque com a acusação de que existia armas. Qual foi as armas nucleares que encontraram lá? Invade o canal do Panamá, tenta agora transformar a faixa de Gaza em um resort, expulsar os muçulmanos, apoia o primeiro-ministro de Israel, que tem prisão decretada pela Corte Internacional de Justiça, não somente prisão, como o mesmo fora condenado por crime contra a humanidade. E por que ele não prende? Ele não é o Nabucodonosor do mundo atual? Ocorre que o mundo e a Bíblia revela qual foi o fim de Nabucodonosor depois de 7 anos que Deus fez ele viver como monstro selvagem. A soberba. Aí ele agora está com a narrativa de que está ressuscitando a doutrina Monroe, que era exatamente para tratar os países da América Latina e da América do Sul como um mero quintal, ou seja, o que os Estados Unidos estão querendo exatamente é instituir uma nova ordem. A Rússia, por meio do BRICS, Rússia e China, por meio do BRICS, por meio da criação de uma nova moeda, mas no final, o objetivo maior dos Estados Unidos, que talvez da China e da Rússia,
é que todos os países saiam de cena, passem a ser colônia dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Que toda e qualquer negociação no âmbito do direito internacional, no âmbito da ONU, só tem direito de voto esses 3 países. É isso. Existem 2 tipos de ditadura. Ditadura doméstica, a de Cuba, que nunca invadiu, só faz mal ao seu próprio povo. Da Argentina, com novo aspirante agora, Javier Milei, aliado de Trump. Da Venezuela, Maduro nunca atravessou as fronteiras. Só o seu povo. Isso aí a gente está diante de ditadura doméstica. Quando estamos diante de ditadura como a China, e me vem à mente aqui Mao Tse-tung, que entrou para os anais da história com a sua revolução popular, como aquele que representa o bem e o mal, ou seja, o salvador e o destruidor. Mas o fato é que o tabuleiro da geopolítica está caminhando para se formar uma nova ordem no sentido de os países que não têm potências como os Estados Unidos, China e Rússia, notadamente PIB, notadamente tecnologia, notadamente força bélica militar, passará a ser colônia dos 3. Isso não pode, sob a perspectiva do direito internacional. E agora, não obstante esta lamentável cena de Trump em atacar, abduzir ou sequestrar o ex-ditador Maduro e prender, ontem o mesmo surpreenderam novamente, para além de retirar as acusações de tráfico, de que Maduro era um chefe de organização criminosa de narcotráfico, ele também comunica ter feito um acordo com a vice-presidente de Maduro, e aqui outra coisa que merece destaque, com a ex-presidente de Maduro, para se apropriar e explorar o petróleo da Venezuela na ordem de 15%. E isso, contudo, revela aquilo que eu já vinha dizendo, que foi muito esquisito, muito atípico e heterodoxo a conduta do exército, do sistema de defesa da Venezuela em não atirar um míssil para combater aqueles helicópteros que estavam sobrevoando como se fosse um desfile de 7 de setembro. E não teve um tiro. Não obstante existir armas enviadas pela Rússia para bater, né, a invasão aérea, armas e mísseis enviados pelo Irã, que são aliados de Maduro, aliados da Venezuela. E o que chama atenção e merece destaque é que não teve um disparo. Em ato contínuo, outra coisa que merece destaque, chama atenção, no xadrez político, no xadrez da geopolítica, é que o correto, se fosse Trump estivesse preocupado com a miséria do povo venezuelano que vive espalhado pelo mundo, passando fome, perseguido, Maduro nunca foi ortodoxo, merece ser condenado e punido pelos crimes que ele fez contra a sua população. Não obstante a entender que isso deve ser feito por uma corte legítima, como uma corte internacional de justiça em Haia, pelo impeachment, pela Corte Suprema de seu país. E aqui algo que merece destaque com a declaração de ontem, notadamente com essa declaração de Trump ter feito um acordo. Primeiro, ter legitimado, né, o governo da vice. Ou seja, da vice de Maduro continua o mesmo regime. Não derrubar o regime. Os militares do regime de Maduro, chavista, não ter dado um tiro, não ter ateado um míssil para combater aqueles helicópteros que estavam sobrevoando bem baixinho, parecendo um desfile.
e pior ainda, não ter reconhecido e conduzido a presidência da Venezuela o candidato que ganhou ou ganhar as eleições passadas para Maduro e que ele não reconhecera. Isso aí seria o correto, seria o legítimo. Então vejo que Trump, em momento algum, nem Trump, nem nenhum outro partido ou presidente nunca estiveram preocupados com ninguém. O que eles sempre estiveram preocupados foi com o poder. Fincar a bandeira em territórios, começaram com 13, hoje tem mais de 50. Se apropriar de reservas minerais, reservas de petróleo, de gás. E agora? Ele não fazia, ele nunca escondeu sua reserva mental. Ele apenas se revelou agora com esse comunicado de que fechou, celebrou um acordo com a vice-presidente de Maduro para explorar o petróleo da Venezuela, dizendo que as empresas americanas irão investir, né? Nesse ponto existe um ponto positivo, sob a perspectiva macroeconômica, geopolítica, porque está sucateada lá, né, exatamente por conta dos bloqueios, que não tinha mais bloqueio econômico para os Estados Unidos colocar na Venezuela. E aí agora abre-se, né, uma oportunidade e um canal econômico para a Venezuela, a depender, né, de como será a gestão do Doravante, irá usar aquele petróleo, aquela riqueza natural, considerada as maiores reservas do mundo, em prol da população. E no governo de chavista, de Hugo Chávez, especialistas são pedagógicos em dizer que Chávez, na época, usaram o petróleo para tirar, que era um país totalmente revestido de favelas, e diminuiu, o segundo, né, o especialista da Venezuela, que no governo de chavista, de Hugo Chávez, ele diminuiu a pobreza de 70% para 7%. E isso é algo que merece destaque. Mas nada justifica o que Trump fizeram. E agora, né, revelou o verdadeiro espírito que estava por trás, né, dessa invasão de Trump. Não era beneficiar nenhum venezuelano. Não era beneficiar o Estado soberano da Venezuela, e sim se apropriar, mais uma vez, do petróleo da Venezuela. E para além disso, o que merece destaque, né, que está aí, caracterizado, salta aos olhos, a traição, a conspiração da vice-presidente e das Forças Armadas do governo de Maduro, em assistir de camarote esse ataque de Trump. E me vem à mente aqui o grande Júlio César, quando entraram para os anais da história com a frase "até tu, Brutus", quando descobriu que o Senado da época estavam conspirando para matá-lo, e ele ficou mais perplexo ainda quando descobriu que o filho era o grande mentor intelectual. Aí cria aquela frase "até tu, Brutus". Ou seja, é muito triste alguém ser traído por aqueles que você menos espera. Por isso que Jesus foi pedagógico de dizer: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito lhe foi confiado, muito lhe será exigido. Mas o fato que salta aos olhos aí, que Maduro, independentemente de sua perversidade, de sua maldade, de sua tirania, mas salta aos olhos que ele foi traído pela vice, que em ato contínuo foi conduzida ao governo por Trump. Trump viu que não tinha interesse em colocar a ganhadora dentro do Prêmio Nobel, que era opositora de Maduro. E aí tem aí nos bastidores também informação de que Trump já vinha costurando, né, este acordo com a vice para exatamente tirar de cena Maduro. Foi como a direita no Brasil fizeram com Lula, prenderam. Aí o vice era quem? Trump. O vice era quem? Era Temer.
para trazer a direita extremista para o poder. Não durou um ano, pois em Romanos, de Romanos a Filemon, Paulo de Tarso é pedagógico, no sentido de dizer que é Deus que alça o homem aos mais altos níveis de poder. Mas lá em Isaías 9 a 12 ele é pedagógico também, no sentido de dizer que ele destitui, aí daquele que institui, que aplica e julga lei contra o direito de viúva, de órfão, de pobre, de menos abastado, aí daquele. E a oposição no Brasil da direita não passou um ano. Inclusive, os grandes mentores intelectuais foram presos. E o seu ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses. Exatamente por quê? Por conta de extremismo. Extremismo mesmo herdado da triste passagem da Guerra Fria. Daquela passagem lamentável da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética. E aí, Trump agora está remontando, dizendo que está ressuscitando a doutrina Monroe, que colocava os países, né, na época, o presidente Monroe, colocava os países da América Latina e da América do Sul como meras colônias, como meros quintais dos Estados Unidos. E agora, para além, né, desse comunicado de Trump de ter não somente conduzido a vice de Trump, a vice de Maduro, né, para a presidência da Venezuela, diz também ter celebrado um contrato com a mesma para explorar o petróleo que ele queria realmente. E agora a gente pergunta, quem será o próximo? Quem será o próximo? O próximo está sendo ameaçado o canal do Panamá, que os americanos construíram, mas hoje é considerado independente. E existe muita exploração maciça no canal do Panamá pela China. A China praticamente já tem o domínio do canal. Em razão disso, Trump também está querendo reaver. Ameaçando agora também, né, a tomar a ilha da Groenlândia, que fica, não obstante sair parte do continente América do Norte, mas é um país dos países, um país da Europa, dos países nórdicos, do norte da Europa, bem como, por exemplo, essa ilha, né, considerada a maior ilha do mundo, no Ártico, ela tem reservas minerais e também está sendo utilizado, né, com a reabertura da Rota da Seda, que é a Groenlândia, considerada a maior ilha, né, que pertence hoje, né, ao Reino da Dinamarca, uma população com um pouco mais de 5,9 a 6 milhões de dinamarqueses. E Trump agora, em razão de a reabertura da Rota da Seda, e lá também, né, pelos aquecimentos, por isso que ele não quer também investir $1 em combater o aquecimento global, pois essa ilha, considerada a maior do mundo, não obstante foi parte da América do Norte, mas ela pertence ao Reino da Dinamarca. E lá é considerada uma ilha polar de gelo. A maior parte do ano é congelada e não permitiu o tráfego de navios, mas com esse aquecimento global, e não à toa você está vendo aí, porque não quer investir $1 para combater a poluição do meio ambiente. Exatamente porque quanto mais aquecimento global, aquecimento na camada de ozônio, poluição na camada de ozônio, mais essa ilha, a maior ilha do planeta, gelada, permitirá rotas marítimas, que hoje tem-se notícia aí de que no ano já dá para atravessar navios nessa região por 4 meses, e antes não passa 4 dias no máximo durante o ano. E aí você está vendo aí mal o interesse dele. Mas a Dinamarca é a detentora, país lá, país vizinho da Noruega, da Suécia, da Islândia, país nórdico. E aí tem mais esse fato novo aí no tabuleiro geopolítico, né?
provando que os americanos, notadamente Trump, não está interessado jamais em direitos humanos, usa apenas como moeda de troca, apenas com a narrativa política para justificar o injustificável, tampouco ajudar fazer nenhuma justiça social para os venezuelanos, e sim se apropriar do petróleo pesado da Venezuela. Aí eu pergunto, quem será o próximo nesse tabuleiro? Nesse tabuleiro geopolítico. Quem será o próximo? Pois no chavismo, né, de Hugo Chávez, a população era beneficiada com o petróleo. Não à toa, especialistas apontam que na época conseguiram, com o dinheiro do petróleo, reduzir a pobreza de 70% para 7%. E no governo de Maduro, sucessor de Hugo Chávez, provando que ele nunca teve a menor competência, menor talento, a menor vocação para ser presidente daquele país, nenhum outro. Não à toa ele era um motorista de ônibus, aluno de Fidel Castro. Mas isso, contudo, não legitima os Estados Unidos e nenhum outro Estado soberano, a despeito de seu direito interno, invadir nenhuma soberania. Pois senão, cai por terra a Carta da ONU, cai por terra o Pacto São José da Costa Rica, o Pacto de Direitos Políticos, Econômicos, Comerciais, Convenção de Viena de 69, artigo 5º da OTAN, que diz que mexer com um mexe com todos. Ou seja, e o que chama mais atenção e merece destaque, e é por isso que a gente vê aí de camarote, né, a omissão dos Estados Unidos, das autoridades dos Estados Unidos, que é a única que pode frear Trump. Trump está sendo aí o novo Nabucodonosor da atualidade. Está entrando para os anais como o maior autocrata, o maior tirano de todos os tempos, superando até Hitler. Hitler, quando a Alemanha perdeu a guerra, ele saiu atacando todo o país e se apropriando de toda a riqueza que vinha pela frente. Não é bem diferente do que ele está fazendo. Usando inadequadamente lei Magnitsky, usando falsas narrativas, acusações, ilações, falsas imputações, denunciação criminosa, né? Porque ele mesmo se retratou ontem para justificar uma narrativa meramente bélica, militar, meramente econômica e política, dessa rigidez, dessa hegemonia que os Estados Unidos não aguenta viver com a ideia de alguma ameaça. E hoje ele é ameaçado com as rotas. A grande preocupação dos Estados Unidos é a ameaça do BRICS ao dólar. A grande ameaça do BRICS às rotas marítimas, como o canal de Suez, sob o domínio do Egito, que rega toda a economia. Canal do Panamá, que hoje está sob o domínio por conta dos investimentos da China. Canal de Suez, canal do Panamá, canal de Corinto, na Grécia. E a nova rota da seda também abrindo um canal lá na maior ilha do mundo, a saber, a Groenlândia, pertencente ao reino da Dinamarca. E ele quer ainda agora também ameaçando Cuba. Vejo aí que é triste estarmos diante desse tabuleiro geopolítico, onde a maior potência do mundo, sob a perspectiva bélica, militar, tecnológica e econômica, de dar exemplo, está querendo colonizar todo aquele que serve de ameaça. Razão pela qual finaliza o plano temático no sentido de trazer a colação do presente estudo um filósofo britânico, a saber, William Ernesto Henry, que inspirara
Mandela na prisão, quando mesmo fora pedagógico de dizer, abre aspas, somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma, fecha aspas. Ato contínuo também remontando o ex-presidente norte-americano, a saber, John Kennedy, assassinado em 63 e 65, 5 anos depois, seu irmão, senador Kennedy. Depois o líder ativista Martin Luther King. Mas John Kennedy Onasio fora pedagógico, no sentido de dizer que John Kennedy Onasio, ex-presidente norte-americano, fora pedagógico, no sentido de dizer lembrando aqui o que foi que disse o ex-presidente, dizia o ex-presidente John Kennedy, lembro, abre aspas, se a sociedade elite desse país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, ao revés, não conseguirá salvar os poucos que são ricos. Ou seja, se unidos somos fracos, imagine desunidos. E Trump, essa política de Trump, nem um pouco ortodoxa, em pleno século XXI, para além de remontar Nabucodonosor, que a Bíblia é pedagógica em mostrar o fim dele, soberba, arrogância, em achar que ele era um homem, não existia, não era nem no mundo, era no universo, não é um homem mais poderoso do que ele, até que Deus faz com que ele se torne, viva com os animais racionais por 7 anos, até ele baixar a soberba e reconhecer que não existe nenhum príncipe do universo maior do que o Todo-Poderoso. E Trump, por meio da acusação, falsas ilações, denunciação caluniosa, de acusar Maduro para legitimar o seu plano de subtrair o petróleo da Venezuela, acusando Maduro como chefe de um narcotráfico e ontem se retratou, remonta realmente que Trump está aí sendo o Nabucodonosor, que depois de 7 anos veio a angústia de Jacó, e ele, por meio dessa angústia de Jacó, ele acabara consciente e inconscientemente admitindo a sua própria torpeza para tentar legitimar mais uma tirania. E me vem à mente aqui Marcos 8, 36, 7, Marcos da Bíblia, quando diz de que serve o homem conquistar o mundo, dinheiro, poder, quando este mesmo homem perde a sua alma, ou seja, é vender a alma para o diabo. Enfim, concluindo o prédio temático no sentido de dizer que é o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faria nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nesse dia que o tabuleiro da geopolítica, da macroeconomia mundial está em ismo, ou seja, em movimento. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like e aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer no decorrer do presente ano, que não serão poucos. E se sentir à vontade, dê seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante. Até a próxima. Excelente ano, juízo, ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza e temência ao Todo-Poderoso. Até a próxima e fique com Deus.